Boa noite, eu me chamo Leonardo Almeida Cavalcante, cujo meu RA é 2218-9456-5. Vou falar agora sobre o rolamento para frente grupada. O rolamento para frente grupado pode ser iniciado na posição em pé e em seguida realizar um agachamento flexionando as duas pernas unidas. As mãos devem ser apoiadas no solo e à frente do corpo. As pernas iniciam o impulso para rolar ao estender e fazer com que o peso do corpo fique sobre as mãos. A cabeça deve ficar encolhida, ou seja, o queixo deve ficar próximo ao externo, de forma que possibilite que o próximo apoio seja somente os ombros sobre o solo e não da cabeça, que não pode em momento algum tocar o chão. Após retirar o apoio das pernas do solo, deve-se encolhê-las de forma que os joelhos fiquem próximo ao peito, posição grupada. Passa-se então pela posição sentada e com a extensão das pernas fica novamente na posição em pé, tá bom? Essa aqui é a forma de execução do movimento de rolamento para frente grupado. E agora eu vou falar um exercício pedagógico que pode ajudar crianças que têm dificuldade em fazer execução. O professor vai pedir para que a criança fique nessa posição grupada aqui, deitada, no colchonete, no tatame, e pedir que ela abrace seus joelhos em direção ao peito e faça o movimento de balanço, como se fosse de uma cadeirinha. Fazendo esse movimento, a criança vai ter uma certa facilidade em fazer o movimento de rolamento, tá bom? E a ajuda manual que eu indico é, quando a criança faz o movimento, ela não está tão segura de fazer o movimento, o professor pode ter o auxílio de colocar a mão na nuca dela e uma outra mão na barriga, e auxiliando assim ela a fazer o salto dela, não deixando ela sozinha em momento algum, e assim como ela está insegura, e auxiliando ela a fazer esse exercício, fazendo com que ela faça o giro totalmente com o apoio do professor, tá bom? Agora vamos dar início à explicação sobre o movimento de roda. Iniciando na posição em pé, com pernas levemente afastadas na posição anteposterior, a perna da frente vai flexionar ligeiramente ao mesmo instante em que os braços são projetados para frente em direção ao solo. No momento em que a primeira mão tocar o solo, ocorrerá a impulsão das pernas, o corpo ficará na posição invertida, o tronco, juntamente com as pernas, fará uma rotação de 180 graus e os braços realizarão uma impulsão, iniciando a fase em que se perde contato totalmente com o solo, finalizando em pé. Na rodante, deve-se finalizar com o corpo virado para o lado oposto ao de início do movimento. E este movimento se facilita muito quando se inicia com uma pequena corrida para dar o salto. Aqui é a famosa movimento de roda, que é a estrelinha, que nós crianças sempre fazemos, quando crianças, na verdade. E um exercício pedagógico que eu indico é, a criança que tem dificuldade de fazer o apoio dela no chão e a impulsão, bota um objeto, um pedaço de madeira ou até mesmo um colchonete, alguma coisa que faça com que ela se apoie nesse objeto e faça pulos entre eles, assim. Pulos entre eles, evitando tocar o objeto. Assim ela vai ter mais um treinamento do movimento dela, vai ficar tudo bem certinho. E na ajuda manual, quando a criança for realizar o movimento, o professor deverá colocar a mão na nuca e uma outra no calcanhar da criança e auxiliando ela assim fazer a famosa estrela, que é o movimento de roda. A famosa estrela, assim a criança não vai ficar sozinha na hora da execução do movimento e ela vai se sentir mais segura para realizar. Tá bom? Essa foi minha explicação e muito obrigado.